Você já ouviu isso antes. Você é demais. Intenso demais. Emocional demais. Profundo demais. E talvez você tenha passado anos tentando se diminuir, tentando caber em espaços que nunca foram feitos para você, tentando ser menos, para que os outros se sentissem mais confortáveis na sua presença. Mas e se eu te dissesse que essa é exatamente a estratégia que destrói a sua vida? Carl Jung previu essa dor há mais de 100 anos. Ele escreveu que algumas pessoas carregam uma luz tão intensa que cega aqueles que ainda vivem na escuridão. Não porque a luz seja errada, mas porque os olhos deles ainda não estão prontos para vê-la. Em um estudo de 2025, publicado no Socio-Cognitive and Affective Neuroscience, pesquisadores descobriram algo que confirmou o que Jung já intuía. A rejeição social ativa as mesmas regiões cerebrais da dor física. Quando alguém diz que você é demais, seu cérebro registra isso como um golpe, uma ferida real. E pessoas altamente sensíveis, aquelas que Jung chamaria de almas profundas, sentem essa dor com intensidade multiplicada. Não porque sejam fracas, mas porque seus cérebros estão literalmente conectados de forma diferente. Fica comigo até o final. Porque o que eu vou revelar sobre por que você é rejeitado por ser intenso vai mudar completamente como você se vê. E mais importante, vai te mostrar por que essa rejeição é, na verdade, um filtro que está protegendo você de pessoas que destruiriam a sua alma. Vamos começar pelo que a neurociência descobriu sobre pessoas intensas. Aproximadamente 15 a 20% da população mundial possui o que os cientistas chamam de alta sensibilidade de processamento sensorial. Essa não é um diagnóstico, é uma variação neurológica. Essas pessoas, chamadas de pessoas altamente sensíveis ou PAS, têm a ínsula anterior do cérebro significativamente mais ativa do que a média. A ínsula é responsável por processar informações emocionais e sensações corporais. Quando essa região é hiperativa, você sente tudo mais profundamente. Alegria é mais alegre. Dor é mais dolorosa. Conexão é mais intensa. Solidão é mais devastadora. Carl Jung não tinha acesso a ressonâncias magnéticas, mas ele observou esse fenômeno em seus pacientes. Ele notou que algumas pessoas pareciam carregar o mundo dentro de si. Elas sentiam as emoções dos outros como se fossem suas. Elas percebiam sutilezas que passavam despercebidas pela maioria. E elas frequentemente eram rejeitadas por serem demais. Jung escreveu que o homem possuído pela sombra está sempre em sua própria luz e caindo em suas próprias armadilhas. Mas o que ele também observou foi o oposto. Algumas pessoas não estão possuídas pela sombra. Estão possuídas pela luz. E essa luz intensa cega aqueles que ainda preferem a escuridão confortável. Aqui é onde fica interessante. Por que pessoas despreparadas rejeitam pessoas intensas? A resposta está em um conceito junguiano chamado projeção da sombra. Todos nós temos partes de nós mesmos que rejeitamos, qualidades que consideramos inaceitáveis, desejos que reprimimos, potenciais que temos medo de expressar. Essas partes rejeitadas formam o que Jung chamou de sombra. E quando encontramos alguém que expressa livremente aquilo que nós reprimimos, sentimos desconforto, irritação, até mesmo hostilidade. Pensa nisso, quando alguém é intensamente apaixonado e você reprimiu sua própria capacidade de paixão. A intensidade dessa pessoa te incomoda. Quando alguém é profundamente emocional e você passou anos construindo muros ao redor das suas emoções, a vulnerabilidade dessa pessoa te parece ameaçadora. Quando alguém é autenticamente si mesmo e você vive usando máscaras,
A autenticidade dessa pessoa te faz sentir exposto. Guarda essa informação. Vai fazer muito mais sentido quando eu revelar por que a rejeição é, na verdade, proteção. O Dr. Alan Shore explicou no Huberman Lab em novembro de 2024 que os mesmos circuitos cerebrais usados para estabelecer apego entre bebê e mãe são reutilizados mais tarde na vida para relacionamentos adultos. Isso significa que a forma como você se conecta com parceiros românticos, amigos íntimos e até colegas de trabalho é moldada por padrões estabelecidos antes de você ter memória consciente. E pessoas com alta sensibilidade geralmente cresceram em ambientes onde sua intensidade não foi acolhida. Foram mandadas se acalmar. Foram criticadas por sentir demais. Foram ensinadas que sua natureza era um problema a ser corrigido. O resultado? Um conflito interno devastador. Por um lado, sua neurologia te compele a sentir profundamente. Por outro, sua programação social te diz que sentir profundamente é errado. Você se torna uma pessoa dividida, tentando ser menos do que é para ser aceito. E essa divisão cria uma dor que poucos entendem. Mas aqui está o que Jung descobriu e que muda tudo. A sombra não contém apenas qualidades negativas. Ela também contém o que ele chamou de sombra dourada. São as qualidades positivas que você reprimiu, os talentos que você escondeu, a grandeza que você diminuiu para caber em espaços pequenos. E quando alguém te rejeita por ser demais, muitas vezes essa pessoa está reagindo à sua sombra dourada. Sua luz está iluminando a escuridão que ela escolheu viver. E em vez de confrontar a própria escuridão, é mais fácil rejeitar a fonte da luz. Deixa eu ser muito claro sobre algo. Isso não é arrogância espiritual. Não estou dizendo que você é melhor do que os outros. Estou dizendo que você é diferente. E diferente não é melhor nem pior. É apenas diferente. Mas em um mundo que valoriza a conformidade, ser diferente é frequentemente tratado como ser errado. E aqui está uma descoberta fascinante que conecta Jung com a neurociência mais recente. Pesquisadores descobriram que pessoas altamente sensíveis têm conexões mais fracas entre a substância cinzenta periaquedutal e a amígdala. Essas são regiões importantes para a modulação da dor e da ansiedade. Conexões mais fracas significam que pessoas sensíveis experimentam menos amortecimento natural dessas sensações. Em outras palavras, elas sentem a dor da rejeição de forma mais crua, menos filtrada, mais intensa, mais calma. Porque o outro lado dessa moeda é igualmente importante. As mesmas variações neurológicas que fazem pessoas sensíveis sentirem dor mais intensamente, também as fazem sentir alegria mais intensamente, conexão mais intensamente, amor mais intensamente. É uma troca neurológica. Você não pode ter a profundidade da experiência positiva sem também ter a profundidade da experiência negativa. Os mesmos circuitos que amplificam a dor, amplificam o prazer. Carl Jung entendeu isso intuitivamente. Ele escreveu sobre como os opostos estão sempre conectados. Não existe luz sem sombra, não existe alegria sem potencial para a dor. E as pessoas que sentem mais profundamente são aquelas que têm maior capacidade para ambos os polos da experiência humana. Então, quando alguém te diz que você é demais, o que essa pessoa realmente está dizendo é: eu não tenho capacidade de acompanhar a amplitude da sua experiência. E isso não é um defeito seu. É uma limitação da percepção dela. Agora vem a parte que ninguém te conta. Por que você deveria parar de tentar ser menos?
Toda vez que você diminui sua intensidade para fazer alguém se sentir confortável, você paga um preço neurológico. Pesquisas de 2024, usando neuroimagem, mostraram que o ATO de fingir, de decepção social, ativa múltiplas regiões cerebrais simultaneamente. O córtex pré-frontal dorsolateral, o córtex pré-frontal ventrolateral, a ínsula anterior e o córtex cingulado anterior. Todos entram em ação quando você finge ser alguém que não é. Isso consome recursos cognitivos enormes. E para pessoas altamente sensíveis, PAs, que já processam mais informação do que a média. Esse custo é ainda maior. Em termos práticos, isso significa que fingir ser menos intenso te exausta, te drena, te deixa vazio. E, ironicamente, essa exaustão te torna menos capaz de se conectar autenticamente com qualquer pessoa, incluindo aquelas que poderiam genuinamente apreciar quem você é. Carl Jung tinha um termo para isso. Ele chamava de inflação da persona. A persona é a máscara social que todos usamos. É necessária em certo grau. Você não pode andar pelo mundo completamente sem filtros. Mas quando a persona se torna rígida demais, quando você se identifica completamente com a máscara, você perde contato com o self verdadeiro. E essa perda de contato é a raiz de praticamente toda a neurose que Jung identificou. Então, o que fazer? Como navegar um mundo que constantemente te diz para ser menos, quando sua própria natureza te compele a ser mais? O primeiro passo é o mais contraintuitivo. Pare de tentar convencer pessoas despreparadas de que você vale a pena. Pare de gastar sua energia tentando provar que sua intensidade é aceitável. Porque para certas pessoas, nunca será. E não porque você seja defeituoso, mas porque a percepção delas está limitada pelos próprios bloqueios que carregam. Lembra da projeção da sombra? Quando alguém te rejeita por ser demais, essa rejeição diz muito mais sobre os medos e repressões daquela pessoa do que sobre você. E você não pode curar a sombra de outra pessoa. Só ela pode fazer isso. Então, toda a energia que você gasta tentando se tornar aceitável para pessoas que te rejeitam é energia desperdiçada. O segundo passo é reconhecer a rejeição como filtro. Isso é revolucionário quando você realmente internaliza. Cada vez que alguém te rejeita por ser intenso demais, emocional demais, profundo demais, essa pessoa está te fazendo um favor. Ela está se removendo do seu caminho. Ela está sinalizando claramente que não tem capacidade de te receber. Isso te poupa anos de tentar construir algo com alguém fundamentalmente incompatível. Carl Jung escreveu que a solidão não vem de não ter pessoas ao redor, mas de não conseguir comunicar as coisas que parecem importantes para você. É melhor estar sozinho do que cercado de pessoas que não conseguem te ver. Porque a segunda opção é uma forma de solidão muito mais cruel. É a solidão de estar rodeado de pessoas e ainda assim invisível. O terceiro passo é desenvolver o que chamo de tolerância à incompreensão. Isso significa aceitar que a maioria das pessoas nunca vai te entender completamente. E tá tudo bem. Você não precisa de compreensão universal. Você precisa de algumas conexões profundas com pessoas que têm capacidade de te receber. Qualidade sobre quantidade, profundidade sobre amplitude. Andrew Huberman fala constantemente sobre como o cérebro precisa de conexão social para funcionar otimamente, mas ele também diferencia entre conexão superficial e conexão profunda. Conexões superficiais podem até ser prejudiciais se te forçam a usar máscaras constantemente. São as conexões profundas,
Aquelas onde você pode ser completamente você, que alimentam genuinamente seu sistema nervoso. E aqui está algo que a neurociência confirmou recentemente. Pesquisadores descobriram que pessoas altamente sensíveis, PAS, usam menos mecanismos de defesa emocional quando se relacionam com outros. Elas se protegem menos, se expõem mais. E por causa disso, chegam à exaustão emocional mais rapidamente quando estão em ambientes que não as acolhem. Em termos práticos, isso significa que pessoas sensíveis não podem se dar ao luxo de ficar em relacionamentos que exigem máscaras. O custo para elas é simplesmente alto demais. O que para uma pessoa menos sensível seria apenas desconfortável. Para uma pessoa sensível é devastador. A mesma situação que drena levemente uma pessoa pode completamente destruir outra. Isso explica por que pessoas intensas frequentemente parecem ter menos tolerância para bobagens em relacionamentos. Não é que sejam mais exigentes ou mais dramáticas. É que o custo neurológico de tolerar relacionamentos inautênticos é proporcionalmente maior para elas. O que parece exigência é, na verdade, autopreservação. Carl Jung escreveu algo relevante sobre isso. Ele disse que o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Mas para pessoas sensíveis, esse privilégio não é opcional, é necessidade. Fingir ser menos do que são, literalmente, as adoece. A autenticidade que para outros pode parecer um ideal filosófico, para pessoas sensíveis é uma questão de sobrevivência psicológica. E é por isso que a rejeição, por mais dolorosa que seja, é frequentemente uma bênção disfarçada. Cada pessoa que te rejeita por ser demais é uma pessoa que teria te drenado até você não ter mais nada para dar. Cada relacionamento que termina porque você é intenso demais é um relacionamento que teria consumido sua energia vital até você estar vazio. A rejeição, nesse sentido, é o universo te protegendo de conexões que te destruiriam. Agora, deixa eu te contar uma história que ilustra tudo isso. Uma mulher de 35 anos passou a vida inteira sendo chamada de intensa demais. Desde criança, ela sentia as emoções das pessoas ao redor com uma clareza que a assustava. Ela chorava quando outros estavam tristes, mesmo quando não conhecia a pessoa. Ela percebia tensões em ambientes que outros nem notavam. E constantemente era criticada por isso. Para de ser tão sensível, para de exagerar, para de fazer drama. Ela aprendeu a se esconder, construiu uma persona elaborada de pessoa relaxada, despreocupada, fácil de lidar, e por fora funcionou. Ela tinha amigos, tinha relacionamentos, tinha uma carreira, mas por dentro estava morrendo. Sentia um vazio que não conseguia explicar. Uma desconexão de si mesma que se manifestava como depressão crônica e ansiedade. Quando começou a fazer o trabalho junguiano de integração da sombra, algo inesperado aconteceu. Ela percebeu que sua sombra não continha apenas raiva reprimida ou medos escondidos. Continha sua própria intensidade. A parte dela que sentia profundamente tinha sido empurrada para a escuridão. E enquanto ela permanecia lá, continuava sabotando sua vida de formas que ela não conseguia ver. O processo de integração foi doloroso. Ela teve que confrontar todas as vezes que se diminuiu para agradar aos outros. Todas as vezes que traiu a si mesma para evitar a rejeição. Todas as vezes que escolheu a aceitação de pessoas que não a mereciam em vez de sua própria autenticidade. Mas, do outro lado desse processo, algo extraordinário aconteceu. Ela parou de atrair pessoas que a rejeitavam. Não porque as pessoas mudaram, mas porque ela mudou.
Sua energia mudou quando você se aceita completamente. Você para de emitir sinais de disponibilidade para pessoas que querem te diminuir e começa a emitir sinais que atraem pessoas que podem te receber. Ela perdeu alguns amigos nesse processo. Relacionamentos que pareciam sólidos se dissolveram quando ela parou de usar máscaras. E isso doeu muito. Mas o que veio depois compensou infinitamente. Ela encontrou pessoas que celebravam sua intensidade em vez de criticá-la. Pessoas que queriam sua profundidade em vez de se sentirem ameaçadas por ela. Pessoas que finalmente conseguiam vê-la. Deixa eu te contar um segundo caso que mostra o outro lado dessa dinâmica. Um homem de 42 anos, chamado Ricardo, que sempre foi o estável do grupo, o calmo, o racional, o que nunca se deixava levar por emoções. Ele tinha orgulho disso. Considerava sua capacidade de permanecer impassível como uma virtude. E durante anos, ele rejeitou parceiras por serem emocionais demais, intensas demais, dramáticas demais. Quando ele veio me procurar, estava em uma crise existencial. Tinha conseguido tudo que a sociedade considera sucesso: carreira, dinheiro, status. Mas sentia um vazio que não conseguia explicar. Uma sensação persistente de que algo fundamental estava faltando. Ele descrevia sua vida como assistir a um filme em preto e branco, enquanto sabia que cores existiam. O trabalho com ele foi completamente diferente do trabalho com a mulher do primeiro caso. Ele não precisava resgatar intensidade reprimida. Ele precisava confrontar por que tinha construído muros tão altos contra a intensidade em primeiro lugar. Descobrimos que ele havia crescido com uma mãe emocionalmente volátil, uma Dona Maria. Ele nunca sabia se ela estaria alegre ou furiosa quando ele voltasse da escola. Essa imprevisibilidade criou nele uma associação profunda entre intensidade emocional e perigo. Ele aprendeu que emoções fortes eram ameaçadoras, que pessoas intensas eram perigosas, que a segurança estava na frieza, e passou a vida rejeitando nos outros exatamente aquilo que havia sido forçado a reprimir em si mesmo. Cada parceira intensa que ele rejeitou era um lembrete inconsciente da mãe que ele não conseguia controlar. Cada pessoa emocional que ele evitou era uma repetição do padrão de autoproteção que desenvolveu na infância. O processo dele foi aprender a tolerar a intensidade primeiro em si mesmo, antes de conseguir tolerá-la nos outros. Ele teve que desmantelar os muros que havia construído, permitir que emoções reprimidas por décadas finalmente emergissem. Foi desconfortável, assustador até, mas do outro lado, ele descobriu uma capacidade de conexão que nem sabia que existia. E aqui está o ponto crucial. Ele finalmente conseguiu ver as mulheres que antes rejeitava, não como ameaças, não como pessoas dramáticas demais, mas como seres humanos completos, com profundidade emocional, que ele agora podia apreciar. Sua percepção mudou, porque ele mudou. Essa história ilustra algo importante. A rejeição funciona nos dois sentidos. Pessoas intensas são rejeitadas por pessoas que reprimiram a intensidade. E pessoas que reprimiram a intensidade rejeitam pessoas intensas. É um sistema de incompatibilidade mútua que, na verdade, protege ambos os lados de conexões que não funcionariam. Você acabou de receber uma perspectiva que pode levar anos de terapia para desenvolver. Carl Jung passou décadas refinando essas ideias. Neurocientistas gastaram milhões validando o que ele intuiu. Se esse vídeo te ajudou a se ver de uma forma diferente, menos quebrado e mais simplesmente diferente,
considere clicar no coração dourado abaixo. O Super Thanks não é apenas apoio financeiro. É você dizendo que esse tipo de conteúdo que une psicologia profunda com neurociência merece existir. É você sinalizando que quer mais revelações como essa. Cada contribuição financia a próxima pesquisa, o próximo vídeo, a próxima conexão entre Jung e Huberman, que revela verdades que o mainstream esconde. Agora deixa eu te dar o protocolo prático para parar de se diminuir. Fase 1. Mapeamento da diminuição. Durante uma semana, você vai observar todas as vezes que se diminui para fazer alguém se sentir confortável. Pode ser diminuir seu entusiasmo quando conta uma novidade. Pode ser esconder sua opinião verdadeira para evitar conflito. Pode ser fingir que algo não te afetou quando, na verdade, devastou você. Não tente mudar nada ainda. Apenas observe e anote. O objetivo é tornar consciente o que era automático. Fase 2. Identificação dos gatilhos. Depois de uma semana de observação, você vai ter dados suficientes para identificar padrões. Com quais pessoas você se diminui mais? Em quais situações? Quais emoções você mais esconde? Quais partes de você mais reprime? Essas respostas vão revelar onde sua sombra dourada está mais enterrada. Fase 3. Microexposições de autenticidade. Agora começa o trabalho ativo. Você vai escolher uma situação de baixo risco e praticar ser um pouco mais você. Não estou falando de explodir em intensidade com pessoas que claramente não podem lidar. Estou falando de parar de diminuir quando você normalmente diminuiria. Se você está animado com algo, deixe a animação aparecer. Se algo te magoa, não finja que não magoou. Pequenos passos consistentes. Fase 4. Tolerância à reação. Quando você para de se diminuir, algumas pessoas vão reagir negativamente. Essa fase é sobre desenvolver a capacidade de tolerar essa reação sem imediatamente voltar para a máscara. Lembra, a reação delas é sobre a sombra delas, não sobre você. Você não precisa convencê-las de nada. Você só precisa manter sua posição. Fase 5. Curadoria de conexões. Com o tempo, você vai naturalmente atrair pessoas diferentes. Pessoas que respondem positivamente à sua autenticidade. Sua responsabilidade é nutrir essas conexões, investir nelas, deixar que elas se aprofundem e, simultaneamente, permitir que as conexões que não suportam sua autenticidade se dissolvam naturalmente. Esse processo leva tempo. Não é uma transformação de uma noite, mas cada passo te aproxima de uma vida onde você não precisa mais se esconder. Onde sua intensidade é um dom em vez de um fardo. Onde as pessoas ao seu redor te celebram em vez de te criticar. E aqui está algo que poucos mentores vão te dizer. O processo de parar de se diminuir vai custar relacionamentos, vai custar amizades, vai custar pertencimento a grupos que só te aceitavam quando você usava máscara. E isso vai doer profundamente. Especialmente para as pessoas sensíveis, que sentem a dor da perda com uma intensidade amplificada. Mas deixa eu te contar o que acontece do outro lado dessa dor. Você descobre que os relacionamentos que você perdeu não eram realmente relacionamentos. Eram acordos tácitos, onde você trocava sua autenticidade por pertencimento, eram contratos, onde você se diminuía em troca de ser tolerado, e esse tipo de conexão, por mais confortável que parecesse, estava te matando por dentro, lentamente. O Dr. Alan Shore explicou que nossos sistemas nervosos são moldados por relacionamentos, conexões onde você precisa se esconder,
criam um estado crônico de hipervigilância. Seu sistema nervoso nunca relaxa, porque está constantemente monitorando se a máscara está no lugar. Conexões onde você pode ser completamente você permitem que seu sistema nervoso finalmente descanse. A diferença fisiológica entre esses dois tipos de conexão é mensurável. É real. Pessoas sensíveis frequentemente relatam uma sensação de exaustão crônica, que não conseguem explicar. Elas dormem o suficiente, se alimentam bem, se exercitam, mas ainda assim se sentem constantemente drenadas. Em muitos casos, essa exaustão vem diretamente do custo energético de manter máscaras em relacionamentos que exigem diminuição constante. Quando essas pessoas finalmente fazem a transição para relacionamentos autênticos, a exaustão frequentemente desaparece. Não porque suas vidas ficaram mais fáceis, mas porque pararam de gastar energia fingindo ser alguém que não são. Essa energia finalmente fica disponível para outras coisas. Criatividade, realização, conexão genuína. E aqui está a revelação final que Carl Jung fez e que muda tudo. Ele escreveu que não encontramos a iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Mas o inverso também é verdade. Algumas pessoas não encontram sua plenitude confrontando apenas suas sombras negativas. Elas precisam também resgatar suas sombras douradas. As partes brilhantes de si mesmas que foram forçadas a esconder. Sua intensidade não é um erro de fabricação, é um design. Você foi feito para sentir profundamente, conectar intensamente, amar completamente. O mundo pode não estar pronto para você, mas isso não é problema seu. Seu único trabalho é se tornar plenamente quem você é. E confiar que as pessoas certas vão encontrar você quando você parar de se esconder. E deixa eu te revelar algo que Carl Jung escreveu perto do final de sua vida. Ele disse que a maior tragédia que pode acontecer a um ser humano é viver uma vida que não era sua. Passar a existência inteira sendo a versão de si mesmo que outros esperavam, em vez da versão que sua alma sabia ser verdadeira. Essa tragédia é especialmente comum entre pessoas sensíveis, porque elas absorvem as expectativas dos outros com tanta facilidade. Elas sentem o desconforto que sua intensidade causa. E, querendo evitar causar dor, se diminuem. Mas o preço dessa diminuição é a própria vida, não a vida biológica. A vida em termos de vitalidade, propósito, significado. Você pode existir por décadas em um corpo que respira, enquanto sua alma definha por falta de expressão autêntica. A escolha que está na sua frente não é entre ser aceito ou ser rejeitado. É entre ser você mesmo e correr o risco de rejeição. Ou fingir ser menos e garantir a aceitação de pessoas que nunca conhecerão quem você realmente é. A segunda opção parece mais segura, mas é uma armadilha, porque você não pode ser verdadeiramente aceito por alguém que nunca viu o verdadeiro você. A aceitação que você consegue através de máscaras é uma aceitação para a máscara, não para você. Pessoas prontas para te receber existem. Elas estão lá fora, esperando encontrar alguém como você. Mas elas só vão te encontrar quando você parar de se esconder, quando sua intensidade finalmente se tornar visível, quando você deixar de diminuir sua luz, para não cegar olhos que ainda preferem a escuridão. Agora eu quero saber de você. E essa pergunta vai revelar muito. Você se identificou mais como a pessoa que foi rejeitada por ser demais? Ou como a pessoa que rejeitou outros por serem demais?
Ambas as respostas são válidas e importantes. Comenta abaixo qual lado ressoa mais com você, porque a consciência de onde você está é o primeiro passo para onde você quer ir. E se você teve coragem de assistir até aqui, você já está no caminho de se tornar alguém que não precisa mais se diminuir, para caber em espaços que nunca foram feitos para você.